Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E, turminha, sempre que for possível, printa a tela, aquela informação importante, né? Gráfico, tabela, aquela questão que chamou sua atenção, você printa a tela, passa para o caderno e aí você vai continuar com seus estudos. Beleza, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, a estequiometria, certo? Ou cálculos químicos. Um conteúdo, um tópico muito cobrado a nível de vestibular. Então, a gente precisa compreender esse assunto. Bom, mas antes de partirmos para a estequiometria, precisamos compreender um tópico muito interessante, as fórmulas químicas. E na nossa aula, estaremos abordando a fórmula molecular. Como que a gente consegue montar, compor, a partir de informações como, por exemplo, a porcentagem, a massa, como conseguimos montar a fórmula molecular para uma determinada substância. Show de bola? Então, preste atenção. Vamos começar, turminha. Bom, são conhecidas atualmente milhões de substâncias químicas, certo? E a gente vai identificar essas substâncias químicas através dos seus nomes e de suas fórmulas, ok? Uma muito conhecida é a fórmula da água, você nem precisa olhar para a tela. Qual a fórmula química da água? H2O. Mas toda substância química, ela vai ter um nome, certo? E vai ter a sua fórmula molecular. Para o ácido sulfúrico, H2SO4. Para a sacarose, o açúcar de mesa, o açúcar comum, C12H22O11, certo? Bom, esses exemplos são as fórmulas moleculares ou simplesmente fórmulas, certo? Por meio da fórmula molecular, nós temos duas informações extremamente importantes. Olha só, tomando como exemplo o H3PO4, o ácido fosfórico. Bom, o H3PO4 me diz quais átomos compõem a substância ácido fosfórico. Quais átomos? O hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. E também me diz quantos átomos compõem a substância ácido fosfórico. Quantos átomos? 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 átomos de oxigênio. Então, são informações iniciais, mas também informações muito valiosas para o cálculo estequiométrico, certo? Bom, a partir disso, olha só, fórmula molecular vai indicar o número real de átomos de cada átomo na molécula, certo? De cada átomo na molécula. A fórmula molecular me diz quais e quantos átomos existem. Fórmula química da água, H2O. Quais são os átomos? Hidrogênio e oxigênio. Quantos? 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Em alguns casos, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. E nós temos um vídeo falando sobre a fórmula mínima, que é, o nome já diz, né, a quantidade mínima de átomos para uma substância. Em outros casos, porém, é um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Então, eu posso dizer que a fórmula molecular ela vai ser igual à fórmula mínima, né, entre parênteses, N. Porque esse N vai indicar a proporção, a quantidade, certo? Olha só, se eu pegar aqui a fórmula mínima CH e comparar com a fórmula molecular C6H6, o que acontece? A fórmula mínima eu posso multiplicar por um fator. Qual fator? Vezes 6, certo? 6 vezes 1, 6 carbono, C6.
6 vezes um hidrogênio, 6 hidrogênios, C6H6. Então, a fórmula mínima, né, é uma redução da fórmula molecular. É multiplicado por um fator, multiplicado por um número, para podermos chegar à igualdade, certo? Por exemplo, o P2O5, fórmula mínima. Se eu multiplicar por 2, eu vou chegar à fórmula molecular da substância, o P4O10. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. A fórmula molecular ela pode ser determinada de várias maneiras. Nós vamos ver algumas técnicas ou alguns métodos para a gente poder chegar à fórmula molecular de uma substância, a partir de informações dadas pela questão, pelo problema. Então, a partir da fórmula mínima, conhecendo-se a massa molar do composto. Então, olha só, mais uma vez, a fórmula molecular ela vai ser a fórmula mínima multiplicada por um fator, multiplicada por um número. Tudo bem? Olha só um exemplo. Um hidrocarboneto obtido a partir do petróleo apresenta fórmula mínima CH e massa molecular 78. Determine a fórmula molecular desse hidrocarboneto. E aqui nós temos algumas informações, como as massas atômicas para o carbono e para o hidrogênio. Então, ele nos dá uma fórmula mínima, CH, e nos dá a massa molar dessa substância, ok? Então, com base nessas informações, olha só a resolução que eu estou propondo. Então, nós temos aqui a fórmula mínima, a fórmula molecular, beleza? Fórmula mínima, eu tenho um carbono e um hidrogênio. O carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1. 12 mais 1 vai dar 13, seria a massa molecular dessa fórmula mínima. Tudo bem? A fórmula molecular é o quê? Vai ser um múltiplo desse 13. Quanto? Olha só. Eu posso dizer que esse CH equivale a 13, né? A massa dessa fórmula mínima, 13N, onde esse N é um fator que vai multiplicar, né? Que vai um fator de proporcionalidade, tudo bem? Como nós queremos determinar esse N, esse fator, nós vamos isolar o N. Então, vai ficar 78 dividido por 13. 78 dividido por 13, 6. Quer dizer que essa fórmula mínima ela pode ser multiplicada pelo fator 6. Então, qual seria a fórmula molecular? 6 vezes 1, 6, C6. O hidrogênio também equivale a 1. 1 vezes 6, que é o fator, vai nos dar também 6 hidrogênios. Então, a fórmula molecular C6H6, certo? Então, nós conseguimos chegar à fórmula molecular conhecendo a fórmula mínima da substância e a massa molar da substância. Então, é um método, é uma técnica para determinarmos a fórmula molecular. Um segundo método seria a partir da porcentagem em massa. E aí nós vamos determinar a fórmula mínima da substância. Então, olha só, a vitamina C. A vitamina C tem uma massa molecular igual a 176. É a informação do problema, certo? E nós temos aqui a porcentagem para cada componente presente na vitamina C. O carbono, 40,9%. O hidrogênio, 4,55%. E o oxigênio, 54,6%. Lembrando que essas porcentagens é a porcentagem em massa. A gente considera que estamos partindo de 100 gramas. 100 gramas. Então, isso quer dizer que nós temos, na verdade, 40,9 gramas para o carbono, 4,55 gramas para o hidrogênio e 54,6 gramas para o oxigênio. Bom, conhecendo isso, olha só, nós vamos determinar a quantidade em mols de átomos para o carbono, para o hidrogênio e para o
oxigênio, certo? Ó, o carbono. Qual é a massa do carbono? 40,9 gramas. A massa em gramas. 40,9, certo? A massa atômica do carbono vale 12. Então, quando a gente divide 40,9 por 12, 3,41. Para o hidrogênio, ó, nós temos, por meio daquele slide anterior, nós encontramos que o hidrogênio tem massa em gramas 4,55. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. 4,55 dividido por 1, 4,55 mol para o hidrogênio. E para o oxigênio, 54,6 gramas, dividido por sua massa atômica, 16, 3,41 mol. Então, nós temos agora, turma, a quantidade em mol para cada componente da vitamina C. Qual o próximo passo? É determinarmos essa relação entre os números de mols, ou seja, determinarmos a proporcionalidade. Tudo bem? Para isso, nós vamos pegar esses valores, 3,41, 4,55, 3,41. Nós vamos dividir pelo menor número para encontrarmos a proporção. E o menor número, 3,41. Então, 3,41 dividido por 3,41, 1 mol para o carbono. 4,55 dividido por 3,41, 1,33 mol, certo? E 3,41 dividido por 3,41, 1 mol. Então, nós chegamos à proporção para cada elemento. Só que, preste atenção, a gente precisa trabalhar com números inteiros. A fórmula mínima e também a fórmula molecular, a gente sempre vai trabalhar com números inteiros e não números quebrados. Então, a gente precisa multiplicar por um número que vai tornar todos, precisamos multiplicar por um fator, que vai transformar todos esses números em números inteiros. E esse fator, nesse exemplo, vai ser o número 3. 3 vezes 1, 3 mol para o carbono. 1,33 vezes 3, 3,99. Então, a gente pode arredondar para 4, aproximar para 4. 1 vezes 3, 3. Então, a fórmula mínima da vitamina C, C3H4O3, certo? Chegamos à fórmula mínima. Olha só. Através daquele exemplo anterior, daquele primeiro método, a gente sabe que a fórmula mínima é uma derivação da fórmula molecular. Ou seja, a fórmula mínima vai ser multiplicada por um fator e aí nós vamos chegar à fórmula molecular. Tudo bem? A fórmula mínima, C3H4O3, vai me dar uma massa molar inicial de 88. A fórmula molecular da vitamina C já foi dita que tem uma massa molecular 176. Então, é só a gente perceber quantas vezes esse 176 é maior do que o 88, certo? Então, eu posso dizer que, aqui nós temos a fórmula mínima, certo? E ela está entre parênteses multiplicado por um fator, que pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número. Isso vai ser igual à fórmula molecular ou à massa molar da substância. Então, esse C3H4O3 equivale a uma massa de 88, 88N, vai ser igual a 176. Bom, esse N, para isolarmos esse N, para encontrarmos o valor de N, o que eu vou fazer? 176 dividido por 88. Vai me dar um fator igual a 2. O N ele é igual a 2. Então, a fórmula mínima, turminha, C3H4O3, vai ser multiplicada por um fator 2, certo? Então, qual vai ser a fórmula molecular? C6H8O6. Show de bola, turminha? Um terceiro método, nós vamos relacionar as porcentagens em massa com a massa molecular do composto. Então, agora é uma relação com a porcentagem. Tudo bem? Olha só. Nós temos aqui a porcentagem para o carbono, para o hidrogênio, para o oxigênio.
40,9, 4,55, 54,6, né, de forma respectiva, chegando a uma massa molecular igual a 176, certo? Informação da questão. Considerando que sua forma molecular seja CX, HY ou Z. Espera aí. De onde nós tiramos essa expressão? Olha só, a questão nos dá a porcentagem de cada elemento. Quais elementos apareceram? Ó, carbono, hidrogênio e o oxigênio. Então, eu vou ter, na verdade, ó, uma X quantidade de carbonos, um Y quantidade de hidrogênios e um Z quantidade para o oxigênio. Tudo bem? Compreenderam? Devemos relacionar as porcentagens em massa com as massas atômicas e a massa molecular da substância. Ficando assim, turminha. Olha só. Eu sei que nós temos X átomos de carbono. Esse X, né, o carbono ele tem massa equivalente a 12. Então, na verdade, eu tenho 12x, certo? Esses 12x eles vão corresponder a uma porcentagem de 40,9% em massa da substância. Tudo bem? Então, olha só, 176 é a massa total, a massa molar da substância. Informação da questão. Essa massa total vai equivaler a quem? 100%. 100% da massa. 12x que é a massa relacionada ao carbono, certo? Vai corresponder a 40,9%. Nós vamos montar uma regra de 3 simples, certo? Meios pelo extremo e nós vamos isolar o x. Ao final, nós queremos saber esse valor de x, que vai indicar a quantidade de átomos. Então, x, nesse caso, igual a 6. Tudo bem? Ou seja, esse 12x é 12 vezes 6. Ou então, esse Cx é C6. Então, nós temos 6 átomos de carbono, certo? Para o hidrogênio, cálculo similar, né? HY. O hidrogênio tem massa equivalente a 1. Então, 1Y, certo? E a porcentagem é de 4,55%. Então, mais uma vez, ó, 176, que é a massa total, vai corresponder a 100% da massa da substância. 1Y, ok? Vai corresponder a porcentagem do hidrogênio, 4,55%. Mais uma vez, regra de 3 simples. Vamos trabalhar meios pelo extremo, certo? Ficaria, ó, 176 vezes 4,55 dividido, já isolando o y, dividido por 100%. Então, fazendo esse cálculo, eu cheguei a um resultado igual a 8, certo? Esse 8 quer dizer o que, turminha? Quer dizer a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, essa molécula, ela possui 8 átomos de hidrogênio, certo? Esse 1Y, na verdade, é 1 vezes 8. Ou então, o HY, na verdade, é um H8. Nós temos 8 átomos de hidrogênios. Para o oxigênio, OZ, da mesma forma, certo? Vai ficar 16Z, por que 16? É a massa atômica do oxigênio. Esse 16Z corresponde a 54,6%. É a massa em relação à substância, é a massa equivalente do oxigênio. Então, 176 corresponde a 100%, é a massa total. 16Z vai corresponder à massa do oxigênio, 54,6%. Mais uma vez, regra de 3 simples, isolando o Z, ficaria assim, 176 vezes 54,6 dividido por 100 vezes 16, certo? Já fiz o cálculo para você, mas você pode printar a tela e fazer esse cálculo em casa. Show? O Z equivale a 6. Então, nós temos, na verdade, 6 átomos de
oxigênio, chegando a uma fórmula C6H8O6, beleza? Fórmula molecular. Espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado. Turminha, forte abraço, até a próxima. Valeu!